Salve, salve investidores, esse é o canal Investindo com Pouco e hoje vamos falar do Banco Santander, pessoal, o resultado aí do segundo trimestre de 2023, o banco já reportou para os seus acionistas, né? Lembrando que a gente está numa temporada de balanços das empresas, né? Hoje a gente vai fazer um resumo bem interessante do Banco Santander. Já adianto que existem notícias boas para o banco, mas existem notícias também bem preocupantes, tá bom? Então, bora lá para os nossos estudos de hoje, pessoal. Chegando aqui no lucro líquido, né, a gente já vê que o banco teve um lucro de 2,3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023 e o ROI do banco ficou ali na casa dos 11%, né? E eu trouxe aqui algumas notícias até interessantes, né? Notícias boas do banco para começar a análise, tá bom? E a gente já começa aqui com cliente, né? O número de clientes do banco aumentou, pessoal. A gente teve aqui um total aí de 13% a mais de 2022 para 2023 na base de clientes do banco. Quando a gente olha aqui os clientes ativos do banco aumentou 2% e quando a gente olha aqui os clientes vinculados, né, também aumentou aí na casa de 2%. Os 6 primeiros meses aí de 2023, o banco teve uma conquista, né, de cerca de mais 3,5 milhões de clientes. Isso é muito interessante e boa parte veio com folhas de pagamento, né, que são clientes que tendem a ficar mais tempo ali presos ao banco. Bom, outra coisa que a gente pode destacar do banco, que eu achei bem interessante, pessoal, é que o banco vem investindo bastante, né, e tendo um bom retorno na parte do agronegócio. A sua carteira relacionada ao agronegócio cresceu aí 68%, né, de 2021 até 2023. A gente sabe que é importante essa parte do agronegócio, né? O Banco do Brasil, por exemplo, tem uma experiência muito grande no agronegócio e vem se dando muito bem. E o Banco Santander vem tentando aí conquistar market share, né? Pedaços de mercado dentro dessa área aí do agronegócio. Isso é bem interessante para o banco também. Bom, outra coisa que a gente tem que destacar aqui, pessoal, é que o Banco Santander ele fez uma aquisição total da Toro. Agora o Banco Santander é 100% dono da corretora Toro, né? Uma corretora 100% digital, muito interessante, não cobra taxas de corretagem. A Toro já tem uma base de clientes muito forte, né? Cerca de 1,3 milhões de clientes, crescimento aí de 32% no ano. A Toro também tem um crescimento exponencial, né? Cresceu aí basicamente 9 vezes, né? De 2021 até 2023. Foi uma boa aquisição, sim, do Banco Santander. Outra coisa que a gente tem que destacar do Banco Santander é a construção da plataforma de referência para empresas, né? Ou seja, o Banco Santander ele está focando em empresas, pessoal. Isso é muito interessante para o banco. A sua carteira já cresceu aqui 9% no ano e a gente já consegue ver que o Banco Santander ele está tentando ir por caminhos diferentes, né? O banco era muito focado em pessoa física e a gente já está vendo aí que o banco está focando um pouquinho mais no agronegócio, em empresas, né? Em aquisições de novos negócios. Esses novos caminhos que o banco está tomando já começa a ser bem interessante. Agora a gente vai começar a ver algumas coisas bem ruins, né, do banco. Começando aqui pelo spread do banco, que baixou bastante, né? A gente vê aqui no primeiro TRI de 2022 o spread de 11%. Agora no segundo TRI de 2023 o spread aqui está em 9,9%, né? O que seria spread? É basicamente o lucro do banco, né, baixando. Ou seja, é uma proporção ali do que o banco paga, né, para obter recursos para quanto o banco ganha, né, com seus empréstimos. Então, essa proporção ela baixando significa que o lucro do banco está caindo bastante. Isso é preocupante. Outra coisa que a gente vê aqui bem preocupante é o índice de eficiência recorrente do banco. E o índice de eficiência funciona da seguinte forma, pessoal. Ele é um contrassenso. Quanto maior o índice de eficiência, pior é para o banco. Ou seja, o banco está gastando mais dinheiro para ter resultados piores, né? Então, isso é preocupante também. A gente pode olhar aqui, ó, que nos 6 primeiros meses de 2022, o índice de eficiência era 34,9%. E agora, nos 6 primeiros meses de 2023, o índice de eficiência subiu, aumentou, 41,8%. Então,
Então, o banco está gastando mais para ter resultados iguais ou até piores, né? Isso é bem preocupante. Uma outra coisa que quem é acionista do banco tem que ficar ligado é no índice de inadimplência, né? A gente sabe que o Banco Santander ele é muito focado na pessoa física, né? Então, o índice de inadimplência ele veio subindo muito com as altas taxas de juros, né? A gente pode ver aqui que no quarto trimestre de 2022 aumentou, já no primeiro trimestre de 2023 aumentou muito também, mas agora a expectativa é que com essas quedas de juros, né, esses programas do governo de Desenrola Brasil, esses índices de inadimplência diminuam, né? Pode ser interessante para o banco mais para frente um pouquinho, né, no segundo semestre de 2023, tá bom? Entramos aqui no demonstração de resultado gerencial do Banco Santander, né? Ou seja, de fato, os números do banco, e eu já falo para vocês que o mercado não gostou nada desses números, né? Tem coisas bem estranhas aqui, pessoal. Vamos falar bem devagarinho aqui para todo mundo entender. Vamos começar falando aqui dos lucros líquidos recorrentes do banco. São números importantes, principalmente para os acionistas. A gente sabe que os nossos dividendos saem daqui de parte dos lucros líquidos do banco. Vamos lá, falando aqui, né, do segundo trimestre de 2023 e comparando o primeiro tri de 2023, os números melhoraram, né? O primeiro tri, o banco teve um resultado aí de 2,1 bilhões de reais. Comparando aqui com o trimestre atual, né, o segundo tri de 2023, o banco teve um resultado aí de 2,3 bilhões de reais, né? Uma valorização aqui de 7,9% de um trimestre para o outro. Mas, pessoal, temos que admitir que esse primeiro trimestre aqui de 2023 do Banco Santander foi um trimestre bem fraco, né? Então já era esperado uma melhora aqui no segundo trimestre de 2023. E ainda tivemos efeitos não recorrentes, né? Por exemplo, a venda de participação do site Webmotos, né? Que deu uma ajudada aí no segundo trimestre de 2023. Mas, pessoal, o que preocupa muito os analistas e os acionistas do Banco Santander vieram daqui, ó. Quando a gente compara como foi os 6 primeiros meses de 2022 com os 6 primeiros meses de 2023, ou seja, um resultado mais anualizado, né? Aí o negócio se complica, né? O banco vem num prejuízo aí de um ano para o outro de menos 45%, né? O lucro caiu muito e isso está preocupando muito os acionistas, pessoal. Quando eu olho algumas coisas aqui nesse demonstrativo, eu não consigo entender. O banco está vindo de resultados ruins e olha isso aqui, ó. Quando a gente olha aqui para despesas gerais, a gente vê um aumento de despesas gerais, 8,4%. Quando a gente olha para isso aqui, ó, despesas de pessoal mais participação no lucro, o banco aumentou essa despesa, 13,5%. Então, o banco está aqui numa pior, menos 45% de lucro líquido recorrente, mas está aumentando algumas despesas administrativas, né? Outra coisa que vem me preocupando muito, pessoal, é porque existe uma decisão desfavorável do STF a respeito do Banco Santander para pagamento de passivos fiscais em torno de 4 bilhões de reais. O banco vinha provisionando isso nos seus balanços até o finalzinho ali de 2022 e o banco resolveu reverter isso, tirar isso do provisionamento. E o que aconteceu? Os ministros do STF votaram a favor e o banco vai precisar pagar essa despesa aí relacionada a PIS, COFINS, um processo antigo lá de 98. E todo mundo esperava que o banco já fosse começar a provisionar isso a partir desse balanço aqui. E a gente não está vendo esse provisionamento. Gente, 4 bilhões é muita coisa. Se você pegar aqui o resultado do primeiro tri e do segundo tri de 2023, dá mais ou menos isso aí, né? Então, o resultado de 6 meses do banco já era para o banco estar provisionando alguma coisa, né? Isso é muito preocupante. Sem contar, pessoal, o fato que a gente viu lá no início do ano alguns diretores executivos do Banco Santander venderem recorrentemente as suas ações, né? A gente vai juntando todos esses pequenos pedaços e a gente vai ficando muito preocupado aí com o gerenciamento dessas contas do Santander. Inclusive, pessoal, a própria Louise Barsi, né, que é uma das grandes acionistas do Banco Santander, ela comentou sobre isso, né? Ela tomou uma decisão em relação ao Banco Santander. Bom, pessoal, a Louise Barsi divulgou, né, esses dias que tomou uma decisão sobre o Banco Santander. Após a divulgação dos seus resultados do segundo tri de 2023, né, a mensagem do Banco Santander tentou emplacar de que o pior para a inadimplência parece ter ficado para trás, né? A gente viu lá que o índice de inadimplência do banco tende a cair no segundo trimestre, mas ela diz aqui que não colou. A verdade é que todos estavam
foram lá para compreender quais seriam os efeitos não recorrentes das novas provisões fiscais. O banco, né, não provisionou aqueles 4,2 bilhões de reais que foi desfavorável, né, em relação ao PIS/COFINS, e isso preocupou a Louise Barsi, pessoal, que é filha aí do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. E ela diz ainda mais, né, que ela ficou 7 anos consecutivos comprando papel do banco, né? Teve aí um dividendo acumulado de cerca de 320 mil reais que ela recebeu de proventos do Banco Santander, e ela tomou a decisão aqui que o Banco Santander vai continuar na carteira dela, né? Mas não vai ser mais protagonista, né? Ela pretende reduzir aí a posição dela de 20% da carteira para 10% da carteira. Ela, sem pressa, ela diz aqui, né, que pretende aí, se a ação chegar a R$ 16,50, ela vai vender algumas ações do Banco Santander, pessoal. E ela diz ainda mais, né, que o Banco Santander, ele não perdeu seus fundamentos, continua sendo uma boa empresa atravessando uma fase ruim. Eu também acho que o banco está atravessando aí uma fase ruim, e que ela acredita, né, que no terceiro e no quarto trimestre de 2023 os resultados possam vir mais animadores para o banco. Um prato cheio aí para o mercado, que está ficando muito sem opções, né, de alocação, já que a bolsa vem subindo bastante aí nos últimos dias. Então, pessoal, resumindo, né, a Louise, ela vai diminuir a posição dela caso aí as ações cheguem a R$ 16,50. Na visão da Louise Barsi, ela tá vendo aí isso tudo num copo meio vazio, né? Ela tá perdendo um pouquinho de confiança aí na gestão do Banco Santander, né, no CEO Mário Leão. Assim como eu tava me baseando aqui no projetivo do AGF+ para 2023, né? Eu sou assinante da plataforma. Eles tinham projetado, por exemplo, a SAMB 3, né, um dividendo aí na casa dos 77 centavos, SAMB 4, um dividendo na casa dos 84 centavos, e as ações SAMB 11 na casa aí de R$ 1,54. Eu tenho SAMB 4 na minha carteira de investimentos, né? Então eu tinha como projetivo lá da plataforma AGF+, esses 84 centavos aqui, e para eu receber mais ou menos 6% no ano, eu teria que comprar as ações do Banco Santander num preço teto até R$ 14. E as ações do Santander, SAMB 4, elas estão batendo aí R$ 15,18. Então, as ações do Santander, para mim, né, baseado no projetado lá da plataforma AGF+, já estava acima do meu preço teto, né? Então, eu já não vinha comprando as ações do Banco Santander. Agora, pessoal, com essa confusão toda, eu vou aguardar mais um pouquinho aí. Talvez até me espelhe aí no que a Louise Barsi fez, diminua um pouco, né, a proporção do Banco Santander na minha carteira de investimento, que hoje é a minha terceira maior posição, é o Banco Santander. Então, talvez eu diminua um pouquinho aí e olhe para outras empresas. E mais para frente, se o banco melhorar, eu volto, né, com tudo a aportar no banco. Tá bom, pessoal? Minhas considerações vão ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui!